Olá, reiniciando nossos encontros na sequência. É bom a gente de início hoje já fazer uma pequena diferença entre o que é um amor verdadeiro e uma paixão. A gente ouve falar que alguém, por exemplo, está apaixonado, né? E aquilo vira até às vezes um problema, porque a paixão às vezes chega à beira da insensatez, um vício, né? Uma paixão exacerbada. Já o amor verdadeiro, ele é sadio. A gente pode até trocar essa palavra em vez de um amor verdadeiro, mas quando a gente gosta de alguém de verdade, a gente gosta de saber quase de tudo sobre essa pessoa. A gente procura se informar, a gente tem prazer em ficar com essa pessoa, conhecer a sua vida, conhecer detalhes de seu nascimento, de como é que foi, como é que é a sua vida, sua profissão, etc., do que gosta, do que não gosta. É assim que nós também temos que procurar conhecer mais o nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque senão ainda não é um amor verdadeiro. Não é um amor verdadeiro. Porque se de fato a gente tem essa consideração pelo amor de Deus, que não poupou o seu próprio filho, ele se faz um ser humano para vir aqui nos buscar, nos salvar da morte eterna. Ou seja, ele quer nos dar vida eterna. O que mais a gente sonha é não morrer, é viver para sempre. Naturalmente falando, ninguém quer morrer. E é isso que Deus promete. Ao enviar o seu Filho aqui, ele nos traz vida para nos dar vida para sempre, eternamente. Então hoje, nesse encontro, a gente quer ajudar você a conhecer, se ainda não sabe, né? Ou mesmo se sabe e quiser relembrar, esses detalhes da vida de Jesus. Porque na preparação de um povo para que Jesus nascesse nesse povo, sendo um membro de uma família e um verdadeiro homem, nós precisamos conhecer também a geografia dos lugares onde esse Deus esteve e habitou entre nós. Não importa que seja há 2000 anos atrás, Jesus ainda convive conosco. Aqui nós temos um mapa da região do Oriente, onde Jesus veio morar aqui, nessa região chamada Palestina, onde nós temos também o nome Canaã. Vocês vejam que esse lugar é um lugar estratégico e na época a gente pode dizer que era o meio do mundo. Tanto que esse mar Mediterrâneo, a gente já pode também deduzir esse significado. Mediterrâneo, meio da terra. Deus envia o seu Filho bem no meio do mundo conhecido na época, né? Nós temos aqui Mesopotâmia, da onde partiu Abraão, Isaac, Jacó, rumo ao Canaã. E aqui é um lugar estratégico, muito disputado até os dias de hoje, Israel, porque aqui faz passagem para o Egito, né, de toda essa região oriental. Aqui mesmo no norte nós vamos ver, temos uma cidade onde Jesus morou, Cafarnaum, que era lugar de um batalhão do Império Romano. Aqui nesse outro mapa nós temos um cerco, né, destacado de todo o Império Romano na época de Jesus. Ou seja, foi um grande império, Roma, desde aqui, né, da Itália, com um exército poderoso,
dominou todo o mar Mediterrâneo com seus países no seu entorno. Espanha, a França, chamada então Gália, a própria a Itália, a Grécia, Macedônia, está aqui, né? Sicília, o norte da África, aqui Cartago, e é claro, até essa região aqui, onde está a Palestina. Quando Jesus veio, toda essa região era dominada por mar, por terra, pelo Império Romano. E nós vemos nos evangelhos, né, quanto que o povo de Israel esperava um libertador do jugo desse império, porque nessa época a Palestina era dominada pelos romanos. Nesse outros dois mapas, nós temos mais alguns detalhes de Palestina no tempo de Jesus. A gente vê que a Palestina, ou Israel hoje, é um país muito pequeno. Nós podemos comparar a Israel com o menor estado brasileiro, Sergipe. Sergipe, que tem aí 21 mil quilômetros quadrados de área. Israel tem 22 mil quilômetros quadrados de área. Então, é um país pequenininho, poderoso, claro, mas é o país onde nasceu Jesus, um judeu. Aqui nós temos até a medida, né, que eu pus aí do tamanho de Israel, em medidas aproximadas, claro, 470 quilômetros, só de comprimento, de norte a sul, e mais ou menos, na sua largura máxima, 135 quilômetros de largura. Então, temos aqui algumas cidades, né? Jerusalém e Belém. A distância entre Jerusalém e Belém, hoje quase que tudo já unido, né? Mas é 7, 8 quilômetros. Não era difícil fazer um percurso desse de 8 quilômetros. É como uma caminhada. O Mar Morto, aqui é uns 30 quilômetros de Jerusalém. Nós temos outras cidades do tipo Emaús, Samaria, que é uma região, nós precisamos sempre destacar isso, né? A Judéia, a Samaria e a Galileia. Jesus começou a sua missão no norte da Palestina, na Galileia. Aqui nós também temos na Galileia, Nazaré, Caná, Cafarnaum, Betsaida. Aqui está o Mar da Galileia, que é no norte, portanto, da Palestina, na região da Galileia, Samaria, Judéia, o Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, aqui o chamado Mar Morto. Esse é um mapa que mostra a geografia desse país, em que o Mar Morto é o lugar de maior profundidade em desnível com o Mar Mediterrâneo. Ele é o ponto mais profundo do planeta Terra. O Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar, sendo que o Lago de Tiberíades ele está aproximadamente uns 200 metros abaixo do nível do mar. O Lago de Tiberíades ele é servido pelo Rio Jordão, que nasce aqui nos Montes Hermon. Essa parte aqui mais escura é uma região montanhosa. Nós temos uma região montanhosa aqui em torno desse mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades, e Jerusalém mesmo é no alto de montanhas. Então, por isso que a gente vê nos evangelhos que Jesus, ou os discípulos, ou alguém,
subia para a Judéia, subia para Jerusalém, para as festas, né? Principalmente para a Páscoa dos judeus. Então, nós somos acostumados a ver esses mapas como norte e sul, né? Então parece que aqui que a gente está subindo e aqui a gente está descendo, mas nessa geografia não. Em Jerusalém nós estamos no alto e aí que se desce para a planície aqui da Galileia. Jesus andou por aí tudo, né? Aqui tem um foco maior para o Mar da Galileia, ou chamado também Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, está aqui, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. São os nomes que nós encontramos, né, para esse lago que é de água doce, que está aí a uns 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele tem no seu comprimento máximo aproximadamente 19, 20 quilômetros e na sua largura máxima cerca de 13 quilômetros. E Jesus e os apóstolos atravessaram muitas vezes, né, em vez de ir contornando o lago, embora Jesus também tenha feito essas caminhadas, Jesus atravessava de Cafarnaum aqui para Tiberíades ou para Magda, que não aparece aqui o nome da cidade, Magdala. E Magdala é bem também conhecido por nós porque teve Maria de Magdala, Maria Madalena, Santa Maria Madalena, que era dessa cidade, um lago que tinha muitos peixes, toda a produção desses peixes transportadas para as cidades tinha que ser salgado, né? Naquele tempo, claro, nós precisamos sempre lembrar, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, o gelo, né? Então tudo era muito salgado e Magdala era um lugar, ali mesmo, era um lugar de produção também de sal. E toda essa região aqui, tudo o seu entorno, com muitas indústrias, com muitos prestadores de serviços. Talvez numa outra oportunidade a gente possa falar um pouquinho mais a respeito de transportes, da economia, né? A gente precisa também conversar sobre isso para a gente não ter aquela noção muito errada ou equivocada de que o povo daquele tempo tinha uma vida assim pacata, eram poucos habitantes. Não é bem assim, não é bem assim. Era um movimento muito grande e cidades aqui chegava a ter 100 mil habitantes. Tinha lugarejos, vilas também, e Jesus andando por toda essa região, né? Aqui onde os Gesarenos, essas passagens todas, nós precisamos conhecer, porque Jesus fez a sua missão ali, como a gente disse no início. A gente precisa saber desses detalhes do Evangelho, da boa notícia que Jesus espalhou aí, e depois, com os apóstolos, os discípulos e a igreja, tem levado essa mensagem, essa boa notícia da salvação, de que as portas do céu estão de novo abertas para quem quiser entrar, né? Desde que tenham e façam essa adesão ao Salvador, a Jesus Cristo. Então, uns dados geográficos que nós precisamos sempre procurar conhecer também, porque mesmo nas leituras da Bíblia, mesmo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, você quer ler um evangelho, Jesus está sempre andando e anunciando esse evangelho, essa boa nova, por todos esses locais por onde ele passou, né? Então, Jerusalém, no sul da Palestina, mas num lugar montanhoso,
Aqui nós temos a cidade de Jericó, que é próximo, cerca de 10 quilômetros de distância mais ou menos. Então, se descia para Jericó. Aqui nós temos, por exemplo, o evangelho sobre aquela pessoa do bom samaritano, que foi assaltado por ladrões, etc. E foi um samaritano que acudiu e prestou, né, os primeiros socorros. Também foi em Jericó aquela história do Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus levou a salvação para a casa de Zaqueu. Nós temos aqui, que dá para destacar também, né, a Samaria, por onde Jesus passava. Muitos judeus, aqueles mais ortodoxos, eles não atravessavam a Samaria na ida ou na volta para o norte ou para o sul. Eles não atravessavam a Samaria para não ficarem impuros. Os samaritanos eram considerados dissidentes da religião judaica, né? Então, muitos vinham para o lado de cá do Rio Jordão e passavam por aqui para não passar pela Samaria. Jesus não fazia isso, não. Jesus, ele não discriminava de modo algum. Nós temos aí aquela passagem, por exemplo, com a mulher lá no Poço de Jacó, no capítulo 4 do Evangelho de João, em que Jesus, né, conversa com essa mulher e fala, inclusive, da água que ele nos daria, está nos dando, e uma água da verdadeira vida, né? Aqui é um mapa mais atual, então a gente vê hoje a capital de Israel, que é próximo, então, aqui ao mar Mediterrâneo, Tel Aviv. Mas na época, Jerusalém, né? O que mais? A gente tem aqui também a Cesareia. Essa Cesareia, chamada Cesareia Marítima, ela foi construída pelo rei Herodes o Grande, entre os anos 25 a 15 antes de Cristo. Mas uma cidade portuária, né? Uma cidade de muito movimento também, de uma economia bastante dinâmica. Ela é diferente de outras Cesareias, porque César é o título, né, máximo do imperador de Roma. Então, em homenagem, sempre apareciam esses nomes. Aqui a Cesareia de Herodes, ou a Cesareia Marítima. Mas nós temos aqui, mais ao oriente, a Cesareia de Filipe, uma outra cidade também em que Jesus esteve. Aqui nós vemos um mapa também da Palestina, no tempo de Jesus, já com os países da época, as nações da época no entorno da Palestina. Mais uma vez, sempre destacando Judéia, Samaria, Galileia. Aqui na Galileia temos o Lago Tiberíades, temos as cidades Cafarnaum. Se a gente, como se diz, como dissemos no início, quem gosta de Jesus sabe até dos seus detalhes. Porque às vezes a gente, já falei aqui, vou estar sempre falando, sabe mais da vida dos outros. Nem é bom repetir, porque nós já falamos isso outras vezes, né? Mas não procura saber detalhes da vida de Jesus. E isso importa, sim. Jesus não ficou sempre em Nazaré, ou em Caná, ou só andando, não. Ele mudou, ele se mudou com a sua mãe para a cidade de Cafarnaum. Tinha uma casa lá. Dessa casa ele ficou muitas vezes morando lá nessa cidade, mas de lá ele saía em caminhadas por toda a Galileia e andando, vinha às festas de Jerusalém, mas Cafarnaum, Betsaida, aqui Magda aparece aqui, é claro que provavelmente não dá, mas vocês podem pesquisar
no YouTube, os mapas, para quem quer de fato conhecer esses detalhes do Evangelho, vai procurar, né? Ver melhor. Mas temos Nazaré, temos aqui o Monte Tabor, tudo na Galileia, né? E muita gente que visita Israel e visita esses lugares santos até os dias de hoje, passa por essas localidades todas, né? Vemos mais uma vez aqui Cesareia Marítima, nós achamos aqui Betsaida, também da cidade de São Pedro, de Santo André, seu irmão. Os apóstolos, eles foram, né, muitos deles, daqui, encontrados e escolhidos por Jesus, aqui nessa região do Lago de Genezaré, onde eles eram pescadores. Nós temos a Fenícia. Hoje aqui no norte de Israel nós temos o Líbano, temos a Síria, a Cisjordânia, nós temos também a Jordânia, no sul é o Egito, são as nações que circundam hoje Israel. Então todas essas cidades aparecem aqui nesse mapa, que você também pode encontrar e pesquisar. Nas Bíblias também tem esses mapas. E é um hábito admirável e recomendável. Olhe, se debruce sobre esses mapas, fique sempre em sintonia com essa história da salvação, porque é nessa região que o nosso Salvador esteve oferecendo a sua vida, um Deus servo, um homem Deus com todo o poder, mas com uma humildade que nós vamos ver nos próximos encontros, admirável e fantástica. Para que esse Jesus, então, viesse ao mundo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus teve toda uma paciência de preparar um povo ao longo de séculos e mais séculos, como nós vimos no encontro anterior, provavelmente desde lá a chamada de Abraão, lá pelos idos de 1800 anos antes de Cristo. Depois toda a formação desse povo, Deus se revelando a esse povo e a Moisés, que foi buscar esse povo hebreu, os israelitas escravos no Egito, e no Monte Sinai deu a sua lei, fez a sua aliança com esse povo. Mas esse povo quantas vezes se perdeu? E Deus tendo paciência, prometendo sempre esse Salvador. Então os séculos se passaram, a história de Israel aconteceu, e na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, surgiu essa família. Essa família que nós conhecemos como Ana e Joaquim. Esses dois, esse casal, claro, temente a Deus, com uma filha chamada Maria. Aqui está acontecendo a vontade de Deus. Essa menina que já era esperada, que já vivia na mente de Deus, já escolhida para ser a mãe de seu filho, numa cidade praticamente desconhecida na época, Nazaré. Maria de Nazaré, uma criança já consagrada a Deus, já cheia de graça por Deus, mas ela não sabia ainda de nada. Ela ainda precisava ser preparada para essa missão que lhe estava reservada. Deus, previdente como é, onisciente como Ele é, Ele já previa
que Maria iria aceitar o convite de Deus para gerar o seu filho. Mas Maria não sabia. Maria só ficou sabendo e assustada quando o anjo Gabriel apareceu para ela, nessa pequenina cidade. Se diz aí que tinha 500 a 800 habitantes apenas, totalmente desconhecido no mundo, Nazaré. E Maria então recebe esse anúncio. Mas, para que isso acontecesse, e são assuntos que nós já vamos trazer nos próximos encontros, precisava ser uma mulher pura, livre de qualquer pecado, para poder gerar esse filho. Ela tinha que ser imaculada, totalmente sem qualquer resquício desse pecado original da raça humana, porque o filho que dela iria nascer não podia ter qualquer contato com o pecado. Mas Maria não iria ser uma mulher desamparada de proteção. Ela precisava também de um marido que fosse o pai adotivo do filho de Deus e de Maria. São José. José, um homem justo, como nós conhecemos pelo relato do Evangelho. José, também preparado por Deus, Deus já previdente, sabendo que ele iria aceitar essa missão, embora tenha esse conflito interior de que ele estava prometido em casamento e ela prometida em casamento a ele, como era o hábito, o costume da época, mas Maria ficou grávida. Como que ele iria ficar com uma mulher que antes do casamento já estava grávida? Seria até um problema não só religioso, mas de ordem legal. Essa mulher seria considerada adúltera. Nós queremos conversar sobre isso com mais detalhes e com mais tempo. Hoje nós quisemos dar algumas dicas para que você pesquise melhor nos mapas, com informações, detalhes da vida de Jesus na face da terra. Na Palestina, na sua época, de 2000 anos atrás. Conhecer a história de Jesus Cristo, estes detalhes, demonstram cabalmente esse amor que você está disposto a ter e conservar para com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus não deixa se perder quem se une ao seu Filho. Nós ficamos por aqui hoje, sempre convidando a você para continuar conosco nesses encontros, nessas videoaulas sequenciais. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.